Bom dia a todos, hoje é sábado, 29 de maio de 2021, estamos na oitava semana do Tempo Comum. O Evangelho é de São Marcos, no capítulo 11, versículos de 27 a 33. No sábado também celebramos Nossa Senhora e hoje temos a festa de São Paulo VI. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que então não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço estas coisas. Olha só. O texto de hoje é uma segunda parte do que vimos e meditamos ontem. Jesus expulsou os vendilhões do templo. Uma forma de restabelecer a ordem e devolver o senhorio de Deus àquele lugar sagrado. Hoje ele volta ao templo e lá se encontra com os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os anciãos do povo. Eles estavam inconformados com os acontecimentos do dia anterior, mas não só, estavam indignados também com Jesus. Se aproximaram de Jesus e perguntaram com que autoridade estava fazendo ele todas aquelas coisas, em nome de quem agia e de onde recebia ordens para agir daquela forma. E que liberdade exercia sobre todos e todos a ponto de mexer com o poder estabelecido. E ainda, de quem havia recebido tal poder para realizar tantos prodígios? Em outras palavras, estavam colocando em dúvidas todo o ministério de Jesus. O mestre respondeu com uma contrapergunta. Foi esperto, astuto, afinal estava ele diante das raposas velhas daquele tempo. Qualquer passo em falso estaria ele perdido. Jesus apelou então para a figura de João Batista, que eles conheciam muitíssimo bem e era tido pelo povo como um grande profeta. Mas os líderes religiosos duvidavam também dessa condição profética de João Batista. Não estavam nem um pouco preocupados com o sentimento do povo. Certamente ficaram felizes e aliviados quando Herodes mandou decapitar João. Mas tinham receio de se manifestar publicamente sobre isso, porque temiam a reação do povo. João Batista também os incomodava e muito. E é por aí então que Jesus entra. O batismo de João vinha do céu ou vinha dos homens? Foi a pergunta que Jesus fez a eles. Conforme a resposta deles a esta pergunta feita por Jesus, ele então diria quem havia dado a ele tanto poder, tanta autoridade e tanta sabedoria. Os mestres ficaram sem saída. Se dissesse que vinha do céu, por que então eles não acreditaram em João? Se dissesse que vinha dos homens, corria o risco de serem agredidos pelo povo. Então era melhor dizer a Jesus que não sabiam. Assinaram, portanto, ali, diante de Jesus, um atestado de burrice e de incompetência. Mas Jesus também não se enganou com eles. Sabia que eles estavam ali também contra ele e que Jesus estava na mesma condição de João Batista. Qualquer coisa que viesse dele ou falado por ele, eles não iriam aceitar. Então era melhor não dizer nada a eles sobre a sua origem e também sobre o seu ministério. Era melhor que as coisas continuassem como estavam e Jesus seguiria em frente com ou sem o aval deles. Pois bem, então diante disso, aqui a gente sabe, né? Esta briga acirrada
de Jesus com os mestres da lei foi sempre constante, do começo até o fim. Só terminou quando Jesus realmente morre na cruz e ressuscita no terceiro dia. Quero lembrar que hoje também celebramos a festa de São Paulo VI, grande Papa da Igreja. Foi eleito Papa em meio do Concílio Vaticano II, no ano de 1963. E esteve à frente da Igreja como líder supremo da Igreja, líder maior, né? Como Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, até 1978, quando então veio a falecer. Um grande homem, humilde e simples, mas um grande teólogo e com uma capacidade muito grande de dirigir a igreja através dos seus pronunciamentos, suas cartas, suas encíclicas e assim por diante. Então, pela intercessão de São Paulo VI e de Nossa Senhora, a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia, bom fim de semana e fique com Deus.